Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca da função quadrática, né? Eu já falei, né, o gráfico da função quadrática, como que é o gráfico, né? Uma parábola côncava para cima ou côncava para baixo, depende do sinal do A, né? Falei como que encontra as raízes, como que encontra o vértice, né? O ponto de máximo, o ponto de mínimo. Já discorremos bem acerca desse tema, função quadrática. Hoje, separei algumas questões para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo e depois nós vamos ver a parte de limites envolvendo radicais, né? Inclusive, antes de começar a aula, tirei dúvida do Arthur, né, da questão da lista de atividades que eu passei para vocês, né, de uma questão exatamente envolvendo radicais, que tem que multiplicar pelo conjugado, né? É o termo que tem a raiz mudando ali simplesmente o sinal de negativo para positivo, multiplicando em cima e embaixo, processo de racionalização ou desracionalização, né, dependendo onde a raiz se encontra, né? Mas beleza, a gente vai fazer várias questões hoje. Vamos aproveitar bem, pessoal, a aula de hoje aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar pelo chat ali, ou pelo bate-papo, né? Ou por aqui diretamente também, podem ficar à vontade, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, função quadrática. Bom, primeira questão fala o seguinte, né? A seguir está uma lista de 5 funções e ele pede para a gente assinalar, né, o número de funções dessa lista cujo gráfico cartesiano é uma parábola. A gente sabe que o gráfico, pessoal, de uma função vai ser uma parábola quando a função for uma função do segundo grau, uma função quadrática, né? A primeira função, por exemplo, é uma função quadrática, né? E ela é côncava para baixo. Por quê? O que multiplica x ao quadrado aqui é menos 1, tá vendo? 2x menos x ao quadrado, negativo, né? Então, côncava para baixo. A segunda, pessoal, não é uma função quadrática, é uma função racional. Percebam que a parte, né, quadrática da função aparece na parte de baixo, no denominador. Então, a 2 não é. A 3 também não é. Por quê? A função quadrática aparece dentro de uma raiz quadrada. Então, não é quadrática também. A quarta, pessoal, a quarta é uma função quadrática, né? X ao quadrado mais 3 dividido por 5. Então, é uma função quadrática côncava para cima, né? Porque x ao quadrado é positivo. E a última, né, raiz cúbica de x, também não é uma função quadrática. Então, das 5 funções apresentadas, 2 são quadráticas e o gráfico delas, né, é uma parábola. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, pessoal, tem um gráfico representado ali, uma parábola, né, de uma função côncava para cima. Beleza. Aí ele fala, observe a figura, que representa o gráfico de uma função do segundo grau, uma função quadrática, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Assinale a única alternativa falsa em relação a esse gráfico. Ele está falando ali que A vezes C é negativo, delta é positivo, enfim, está fazendo uma série de afirmações. Primeira coisa, pessoal, o A é positivo, por quê? A função é côncava para cima. O B é negativo, porque onde a função corta o eixo, o gráfico está descendo, né? Então, o B é negativo. Como ele pediu para marcar a afirmativa falsa, a gente já sabe. É a letra C, né? Que ele fala na letra C que o B é positivo. Na verdade, o B é negativo. Pessoal, não tem como a gente ver o B, tá? Quando o gráfico corta o eixo Y, a função ela está descendo, né? Ela é decrescente. Então, B é negativo, mas a gente não consegue ver, saber o valor de B, nada disso, beleza? É só questão, nesse primeiro momento aqui, que vocês estão olhando para o gráfico e reconhecendo, né, que o B é negativo, que a função está descendo, só isso, tá? A gente não consegue encontrar o B com as informações que foram dadas, né? Depois, pessoal, o gráfico toca em 2 pontos distintos, né? O delta é positivo, né? A letra B. B ao quadrado menos 4AC, positivo, tranquilo. Na letra A, ele fala que A vezes C é negativo. O A é positivo, que a função é côncava para cima. E o C é onde corta o eixo Y, é negativo. Multiplicando um positivo por um negativo, dá um negativo. Tá certo. E o C, na letra D, ele fala que é negativo, né? Tá certo, porque o C está abaixo do eixo, né? Então, de fato, é negativo. Próximo, na figura está o gráfico de uma função, né, 4 menos x ao quadrado, né, 4 menos x ao quadrado, como aqui está menos x ao quadrado, ela é côncava para baixo, está representada corretamente, né? A medida da área do retângulo amarelo, né, achurado aqui, ó, é em unidades de área igual a quanto? Pessoal, vamos perceber uma coisa. A função, né, aqui, ó, tem um pontinho aqui, ó.
O meu x aqui embaixo, ele é igual a 1. Para descobrir a área de um retângulo, né, a gente precisa da base e precisa da altura. Eu já tenho a base. A base é a distância daqui até aqui. Ó. A base vale 2, né? 1 aqui, 1 lá, 2. Está faltando achar só a altura. Se eu colocar esse 1 no lugar do x lá na função, eu vou descobrir o y. Então, coloca 1 aqui. Ó. 4 menos 1 dá 3. Então, aqui é 3. Ó. 3. Bom, como ele está querendo saber a área, é base vezes altura. A base é 2. A altura é 3. Multiplicando 2 com 3 vai dar 6. Resposta letra D. Questão tranquila, só substituir, né? Não tem nada que envolve complexidades e tal. Tranquilo, beleza? Próximo, assinale. Caiu um cisco aqui. Assinale a única alternativa falsa sobre o gráfico de uma função do tipo ax² mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. É uma função quadrática, né? Na letra A, pessoal, ele fala o seguinte, ó, sua interseção com o eixo das abscissas é vazia, se o delta é negativo. De fato, né? Se o delta é negativo, não tem raízes reais. Se não tem raízes reais, não corta o eixo x. Se não corta o eixo x, a interseção é vazia. Correto. Ele sempre corta o eixo das ordenadas? Eixo das ordenadas, pessoal, é o eixo y. De fato, né? Todo gráfico corta o eixo y. Ele pode ou não cortar o eixo x. Se ele tem raiz, ele corta o eixo x. Se não tem, não corta. Agora, o y sempre vai cortar. Ele possui concavidade para cima, se e somente se o a, né, que é o que multiplica x², for positivo. Correto? Né? Se o a é positivo, côncavo para cima. A negativo, côncavo para baixo. E a última, ele passa pela origem, se o b é zero. De fato, né, se o b é zero, ele passa... de fato, né, essa é a falsa. Ele passa pela origem se b é zero, na verdade é o c. Se o b for zero, galera, por exemplo, ó, não precisa nem ir muito longe, né? Olha a questão anterior. Lembrei. Né? 4 menos x², o b é zero, né? Porque se eu organizar essa função direitinho aqui, vai ficar y igual a menos x², né? Mais bx, né, que é zero, mais 4, né? Tá faltando o b, não tá? Tem só o a e o c. O b é zero. Ela passa pela origem? Não, olha lá. A origem é aqui, né? Esse ponto aqui é a origem. Não está passando pela origem, tá vendo? Então, na verdade, essa está falsa, né? É isso que ele pediu para marcar. Ela passa pela origem se b é zero? Não. Se c é zero. Então, falso. Se x² é maior ou igual a 9, então, pessoal, é bom a gente ver um pouquinho sobre inequações também. Quando vocês verem os sinais maior, maior ou igual, menor ou menor ou igual, isso é conhecido como inequação, uma desigualdade. Né? A gente conhece o igual, x igual a 3. Tá? Quando tem maior, menor, menor igual, maior igual, né? A gente passa a conhecer como símbolos, né, de desigualdade. Né? Até o momento a gente tinha estudado só igualdade, né? Igual a zero, acha as raízes e tal, tal. Agora a gente vai ver um pouquinho, né? A partir desse momento a gente vai começar a conhecer com mais profundidade as desigualdades, inequações, tudo bem? X² é maior ou igual a 9, né? Aí, normalmente, pessoal, os alunos, quando não estudar com mais profundidade esse conteúdo aqui, acham assim, tá ao quadrado, passa lá na forma de raiz, tá tudo bem, né? Mas na verdade não. Você é obrigado a passar o 9 para o lado de cá, para o lado esquerdo, mas fica menos 9. A gente já aprendeu a fatorar esse tipo de função, né? X mais 3, que multiplica x menos 3. Uma raiz é 3, a outra é menos 3. Uma é mais 3, a outra é menos 3. É uma parábola côncava para cima, né? Que é positivo, A. E a gente quer saber onde que ela é positiva e onde que ela é negativa. Galera, como aquilo ali é o eixo X, tudo que está acima é positivo. Tudo que está abaixo é negativo, né? Então, ó, o que está acima é positivo, o que está abaixo é negativo. Só isso. Como ele quer saber onde que a função é positiva, a esquerda do menos 3 e a direita do 3. Resposta correta, letra D. Olha lá. X maior ou igual a 3, né? A direita do 3, ou x menor ou igual a menos 3, a esquerda do menos 3. Ok?
Os gráficos das funções f e g definidas em reais, dados por fx igual a x ao quadrado menos 2x, e g de x igual a 2x menos 4 tem um ponto em comum. Sempre falar ponto em comum, galera, é o ponto onde elas se encontram, onde elas são iguais, né? Então, eu vou pegar a primeira e igualar a segunda. Resolvendo ali, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Pode fazer delta, pode fazer igual a gente fez na aula passada, de fatoração. Olha o primeiro, olha o último, né? Aquilo ali é x menos 2 ao quadrado na forma fatorada. Lembra? Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, certinho. O número que vai zerar essa função aqui, pessoal, é o 2. Né? Se eu colocar 2 aqui, é o 2 menos 2 dá zero. Então, x igual a 2. Aí ele pergunta, esse ponto é sobre o eixo x, sobre o eixo y, no terceiro quadrante, na origem? Né? Vamos ver. Se eu faço aqui, pessoal, eixo x e eixo y, eu falo para vocês, ó, esse aqui é o primeiro quadrante. Aqui é o segundo. Aqui é o terceiro. E aqui é o quarto. Ok, galera? O x é 2. Se eu coloco 2 aqui no lugar do x, vai dar zero, né? Vai zerar a função. Vai zerar a função. Ou seja, esse ponto está aqui, ó. Então, o ponto aqui é 2. Vou colocar lá. Esse é o eixo x. Esse é o eixo y. Na letra A ele fala sobre o eixo x. De fato, né? O 2 está exatamente em cima do eixo x. Por quê? O x é 2 e o y é 0, né? Se eu colocar 2 no lugar do x lá, vai dar 0. Então, é isso mesmo. Tá certo? Colocar 2 em qualquer uma das funções aqui, galera. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. 2 ao quadrado, 4. Menos 4, 0 também. Vai dar 0, né? Então, o y, pessoal, é um deslocamento vertical. Se eu estou em cima do eixo x, eu não desloquei não, tá vendo? Aqui, daqui para cima, é um deslocamento positivo. Daqui para baixo é um deslocamento negativo. Se eu estou em cima do eixo, eu não desloquei nem no positivo, nem no negativo. Então, aquela coordenada ali é 0. Ok? Beleza. Vamos lá. Se um retângulo tem base x e perímetro 100, então a área A do retângulo é dada em função de sua base por, né? A última aula a gente fez uma questão parecida com essa, né? Só mudava o valor, né, pessoal? Aqui é x, a base. Lá em cima também é x. E as laterais eu coloquei y, né? Um retângulo, pessoal, a área do retângulo é base vezes altura, né? Quer calcular a área de um retângulo, de uma parede retangular. Pega a trena, calcula lá a largura, calcula a altura, multiplica os dois. Isso é a área, né? Aí tem que ver se é metros quadrados, centímetros quadrados, vai depender do que você quer, né? Normalmente metro, né, pessoal? Unidade usual aí. Bom, ele falou que o perímetro é 100. Pessoal, perímetro é a soma de todos os lados. X mais x, 2x. Y mais y, 2y. Então, 2x mais 2y é 100. Sempre que a gente conseguir simplificar, a gente vai fazer isso. Nesse caso, dá para dividir por 2. Vai ficar x mais y igual a 50, ok? Bom, eu vou isolar aqui, pessoal, o y. Aí você fala, professor, por que é y? Porque todas as respostas que estão aqui, galera, estão em função de x, né? Então, eu vou isolar o y. Falar y é igual a 50 menos x. Que agora eu vou substituir isso aí, ó. O que é a área? O que é a área? Não é base vezes altura? Não é x vezes y? X vezes y, só que y é 50 menos x. Multiplicando isso aqui, vai dar menos x ao quadrado mais 50x. Resposta, letra B. É a única que tem isso, né? Menos x ao quadrado mais 50x. Tranquilo? Beleza. E aí poderia até perguntar, né, quais são as dimensões que irão maximizar a área. Era só fazer a derivada e igualar a zero. Vamos fazer de cabeça aqui, pessoal. A derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. A derivada de 50x é 50. 50 dividido por 2 dá 25. Então, o x que vai maximizar a área é 25. Aqui é 25. Lá em cima também é 25. Só que ele falou que o perímetro é 100. Aqui já tem 50, né? Então, aqui tem que ser 25. E do outro lado, 25 também.
Aí ele fala, se um retângulo tem base x e perímetro, a área do retângulo é dada em função... Aí o aluno fala assim, nossa, mas isso é um quadrado, tem todos os lados iguais. Na última aula a gente discutiu sobre isso, né, pessoal? Todo quadrado é um retângulo, porque se encaixa na definição de retângulo, né? Lados opostos paralelos e ângulos internos de 90 graus. Então, isso aqui também é um retângulo, tá bom, gente? Então, não é porque os lados são iguais que não é um retângulo, não. É um quadrado e também é um retângulo, beleza? Todo quadrado é um retângulo. Nem todo retângulo é um quadrado. Porque o quadrado, obrigatoriamente, tem os 4 lados iguais. Lados opostos paralelos, ângulos de 90 graus e todos os lados iguais. O retângulo pode ter lados iguais ou lados diferentes, né? Não faz diferença não, beleza? Então, essa questão acaba sendo idêntica àquela que eu passei para vocês, né? Da lista de atividades. Dá praticamente a mesma coisa. O número de soluções inteiras da inequação. Pessoal, eu falei com vocês que a inequação, a gente encontra as raízes, né? Passa tudo para o lado esquerdo, já está do lado esquerdo, né? Não precisa nesse caso aqui. Faz uma reta, coloca as raízes, representa a parábola e verifica os sinais, positivo, negativo e tal. Vamos ver. Dá para colocar o 9x em evidência. Olha lá, 9x. O que sobra? X menos 4. Quais são as raízes? 0 e 4. São os números que vão zerar a função. Aqui é 0 e aqui dentro é 4. Então, 0 e 4. Pessoal, por que a bolinha está aberta nessa aí? Lá naquela que você fez estava fechada. Pessoal, maior igual, menor igual, bolinha fechada. Maior e menor, bolinha aberta. Por quê? Se eu pegar esse 4 e colocar aqui no lugar do x da função, vai dar 0. Só que ele não quer que dê 0. Ele quer que dê menor do que 0. Então, a bolinha tem que ser aberta para excluir aquele número dali. Tranquilo? Bom, parábola é côncava para cima. Tudo que está acima do eixo é positivo, tudo que está abaixo é negativo. Então, positivo, positivo, no meio é negativo. Perfeito? Vamos lá. Ele quer, galera, na questão, que seja negativo, né? Ele está falando ali... Ele está falando ali, ó, menor do que zero. Lá. 9x ao quadrado menos 36x tem que ser menor do que zero. Negativo está entre 0 e 4. O número de soluções inteiras. Aí você pensa, entre 0 e 4 tem o número 1, tem o número 2 e tem o número 3. Então, são 3 soluções inteiras. Né? Número inteiro, pessoal, que não é decimal, não tem vírgula. Então, pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser 0, mas tem que ser 1, menos 2, menos 5, 10, 0, número inteiro. 2,5 não é inteiro. Perfeito? Então, 1, 2 e 3. Mais uma. Um ônibus de 40 lugares foi fretado para uma excursão. Cada passageiro pagará por sua poltrona R$100 e mais R$5 por poltrona vazia. Aí ele fala, nessas condições, a receita máxima, né, que a empresa poderá obter é em reais. Né? Então, vamos pensar. Vamos pensar. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Vamos ver. Ó. Eu tenho 40 lugares. Né? Vamos pensar pela lógica. Ó. Se um ônibus tem 40 lugares, e ele fala que cada passageiro pagará por sua poltrona R$100 mais 5 poltrona vazia, vamos pensar. Situação hipotética. X passageiros irão à excursão. Beleza? X. Agora, se X irão à excursão, e eu tenho 40 lugares, quantos não irão? 40, que é o total, menos X, né? 40 menos X. Beleza, então vamos lá. Tranquilo. Isso aqui irão, isso aqui não irão. 40 menos X. Vamos pensar, pessoal. Cada pessoa vai pagar R$100 mais R$5 por poltrona vazia. Quantas poltronas vazias? 40 menos X. Quem vai pagar a conta? Os que irão. Então, eu multiplico por X, né, para saber o quantitativo que eu vou pagar. Né? Receita é isso, é o dinheiro que vai entrar. Né? Então, o dinheiro que vai entrar vai ser 100 mais R$5 por poltrona vazia. Como eu disse para vocês, é 40 menos X.
né, multiplicado pela quantidade de pessoas. É o dinheiro que cada um vai pagar vezes a quantidade de pessoas. Então, imagina, pessoal, vamos fretar um ônibus para fazer uma excursão, né? Aí eu chego lá e falo assim, galera, ó, tem 30 pessoas. Cada pessoa vai pagar R$ 80. Então, o que você vai fazer? 30 vezes 80, não é isso? 3 vezes 8, 24, 2 zeros. Receita, 2.400. A receita é o dinheiro que entra, pessoal. 30 pessoas, cada um pagando 80, 2.400. O dinheiro que entrou. Agora, o que vai sair, que a gente vai pagar para o dono, né, do ônibus e tudo mais, são os nossos custos, despesas, né? Aí, quando eu vou subtrair um do outro, é o que vai sobrar, vai ser o meu lucro, ok? Mas o dinheiro que entra é a receita. Bom, como cada pessoa vai pagar R$ 100 mais R$ 5 por poltrona vazia, vai ser 100 mais 5 vezes 40 menos X. Isso é o que eu estou pagando. Porém, quando eu quero saber a receita total, todo o dinheiro que vai entrar, eu tenho que multiplicar pela quantidade de pessoas que irão a essa excursão, que no caso é X, né? Beleza, vamos lá. Multiplicando ali, galera, vai ficar menos 5x ao quadrado mais 300x. Essa é a função receita, né? Multiplicando aqui, ó. Aí ele pede a receita máxima, é derivar isso aqui e igualar a zero. Ou fazer o vértice, né? Menos b sobre 2a. Aqui vai dar 30, né? Ah, fazer por derivada. Ó, a derivada dessa função é menos 10x mais 300 igual a zero. Isola x, vai ficar 300 dividido por 10, que vai dar 30. Galera, o x é 30. Se o x é 30, eu vou substituir esse x igual a 30, fazer a conta e descobrir a receita. Coloca 30 aqui, ó. 30 ao quadrado dá 900. 900 vezes menos 5, menos 4.500. 30 vezes 300 dá 9.000. 9.000 menos 4.500 dá exatamente 4.500. Resposta, letra E. Então, vamos lá. X vértice menos B sobre 2A dá 30. Colocando 30 no lugar do X aqui, fazendo as contas, vai dar 4.500. Resposta, letra E, tranquilamente. Perfeito, pessoal? Essa aqui foge um pouco do que eu queria passar para vocês, pessoal. Eu vou compartilhar agora a parte de limites envolvendo radicais. Deixa eu colocar aqui na tela toda, aí fica legal. Vamos lá. Pessoal, revisão, né, para nossa prova aí. A prova vai ser semana que vem, né? Na quarta-feira, dia 14. Pessoal, aproveitem hoje para tirar as dúvidas, né? Na semana que vem a gente tem aula na segunda, né? A gente vai fazer outra revisão, mas aproveitem para tirar as dúvidas hoje de uma vez, para ficar bem tranquilo. Qualquer coisa que vocês quiserem. Professor, fiquei com dúvida na questão número tal da lista. A gente faz aqui para aproveitar o momento, beleza, pessoal? Vou fazer várias questões aqui envolvendo raiz, né? Que é normalmente o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem podem falando aí, beleza, pessoal? Vamos lá. Primeira questão, galera, fala sobre o processo de desracionalização. Por quê, pessoal? A raiz, nesse caso, que ela está na parte de cima, tá? É conhecido como desracionalização. Nesse caso, a raiz está embaixo, processo de racionalização, beleza? Então vamos lá. Primeiro, desracionalização. Segundo, racionalização. Como que a gente resolve isso, né? Vamos fazer aqui. Primeiro, limite, raiz de x menos 2, x menos 4. X tende a 4. Galera, se eu colocar 4 no lugar do x, vai ficar raiz de 4 é 2, menos 2 é 0. 4 menos 4 é 0 também. Como deu 0 em cima e 0 embaixo, eu vou ter que manipular aquilo ali para contornar essa indeterminação e a gente conseguir encontrar o resultado, né? Pessoal, todas as questões que eu vou fazer aqui, nessa parte aqui de limites envolvendo radicais, vai dar 0 sobre 0. Se vocês quiserem conferir para ver e tal, tudo bem. Eu não vou conferir todas, não, só para a gente não perder tempo, tá bom? Mas eu já coloquei todas dando 0 sobre 0. Aí você fala, professor, por que você fez isso? Colocou todas dando 0 sobre 0. Pessoal,
Quando não dá 0 sobre 0, a resolução é muito simples, né? Vocês não terão trabalho para fazer contas, manipulações e tal, né? Ou seja, eu não vou forçar vocês a desenvolver o que eu quero, né? Que é exatamente o intuito do cálculo. É que vocês coloquem evidência, multipliquem ali, simplifiquem, façam isso para vocês conseguirem ter uma base teórica, né, sólida, para conseguir caminhar bem no curso, tá, gente? Se eu colocar, por exemplo, ó, mais aqui, aí você vai olhar para mim e falar, professor, você está de brincadeira comigo, né? Isso é fácil demais, né? Olha lá. Coloca 4 no lugar do x. Raiz de 4 é 2, menos 2 é 0. Olha embaixo. 4 mais 4 é 8. 0 dividido por 8 dá 0. Tá vendo que não... Tipo assim, não estou forçando vocês ao raciocínio, né, ao desenvolvimento teórico, né, dos conteúdos que são relevantes para a formação de vocês. Uma conta simples. Ah, deu 0, dividido por 8, 0, pronto, acabou. Vai cair assim? Vai. Mas é uma quantidade menor, né, pessoal? Bom, o que eu quero de vocês, pessoal, nesse tipo de questão, eu vou mostrar duas formas de resolução hoje. A primeira é essa. Vocês vão multiplicar pelo conjugado. Então, toda questão que tem raiz quadrada, né, tanto em cima quanto embaixo, a forma de resolução vai ser essa. A gente vai multiplicar pelo conjugado. Professor, o que é o conjugado? É o termo que tem a raiz com o sinal trocado. Perceba que o termo que tem a raiz aqui em cima é raiz de x menos 2. Troca o sinal. Está negativo, fica positivo. Em cima e embaixo, né? Beleza. Vocês, pessoal, só farão contas quando os termos forem semelhantes. Por exemplo, raiz x menos 2 é muito semelhante a raiz x mais 2. A única diferença é o sinal. Agora, os de baixo são completamente diferentes, né? Um é x menos 4, o outro é raiz de x mais 2. Não tem semelhança nenhuma. Deixa do jeito que está. Olha lá, ó. Então, multiplica. Raiz x vezes raiz x, x. Menos 2 vezes 2, menos 4. Embaixo, deixa indicado. Não precisa fazer nada. Pode cortar. X menos 4 com x menos 4. E onde tem x agora eu vou substituir por 4. Raiz de 4 é 2. Mais 2 que está aqui, 4. Quando eu corto x menos 4 com x menos 4, sobra 1 em cima. Embaixo sobrou 4. Resposta, 1/4 ou 0,25. Ok? Próximo. Raiz de x menos raiz de 3 dividido por x menos 3. Novamente, pessoal, conjugada. Multiplica pelo termo que tem a raiz, mudando apenas o sinal. Está negativo, fica positivo, em cima e embaixo. Multiplica só os de cima, de baixo só indica, né, aqui. Beleza? X menos 3. Corta x menos 3 com x menos 3. Simplifica, na verdade, né? Quando eu simplifico um pelo outro, dividindo um pelo outro, são iguais, dá 1. E onde tem o x, eu vou colocar 3. Vai ficar raiz de 3 mais raiz de 3. 2 vezes raiz de 3. Normalmente, pessoal, as questões elas virão já na forma racionalizada. Então, tem que multiplicar por raiz de 3 aqui e aqui também. Ó. Aqui vai ficar raiz de 3. E aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3. Dá 3. Vezes 2, 6. Professor, não precisa colocar aquele 2 ali, não, na hora de racionalizar? Não precisa, não. Só a raiz mesmo, tá, gente? Então, aqui embaixo aparece uma raiz e multiplica por ela, em cima e embaixo. Aí já acha a resposta. Essa é a resposta. Raiz de 3 dividido por 6. Ok? Mais um. Agora, pessoal, é uma questão de racionalização, né? As anteriores, a raiz estava na parte de cima. É um processo conhecido como desracionalização. Agora sim, racionalização. Vou multiplicar pela... O jeito de fazer é o mesmo, né? Não muda nada. Multiplico pela raiz, em cima e embaixo. Estava negativo, fica positivo. Tranquilo. Em cima eu não vou multiplicar, só vou indicar aquele produto. Embaixo eu faço as contas. Ó. Raiz de x vezes raiz de x dá x. E aqui vai dar menos 5. Só elimina a raiz, né? Corta esses dois. E onde tem x eu coloco 5. Raiz de 5 mais raiz de 5 dá 2 vezes raiz de 5. Próximo, x ao quadrado menos 16 dividido por raiz de x menos 2. Se eu colocar o 4 no lugar do x, dá 0 em cima, 0 embaixo.
Como eu disse, não precisa nem fazer essa conferência aqui nessas questões, porque eu já conferi todas, tá, gente? Claro que na prova, pessoal, vocês vão conferir, tá? Eu vou colocar algumas para vocês lá que não vai dar 0 sobre 0. Aí você já vai achar a resposta e marcar correta. Então tem que conferir todas as questões da prova, tá bom? Quando não der 0 sobre 0, felicidade total, né? Correr para o abraço. Ó, multiplica então pelo conjugado, raiz de x mais 2 em cima e embaixo. Multiplica só os de baixo, né? E aí, galera, você vai perceber o seguinte, em cima eu tenho x ao quadrado menos 16. Nós vimos esses casos de fatoração, você coloca x mais 4, que multiplica x menos 4, né? Aí dá para simplificar com o de baixo lá. X ao quadrado menos 16, x mais 4, que multiplica x menos 4. Simplifica. Onde tem x, você coloca 4. Aí vai dar 32. Aqui dá 8, né? E aqui dá 4. Olha lá, raiz de 4, 2, mais 2, 4. 4 vezes 8, 32. Certíssimo. 5. Conjugado é raiz de x mais 4 mais 3. Embaixo também, mesma coisa. Multiplica primeiro com primeiro, segundo com segundo. Embaixo só indica o produto. 4 menos 9 menos 5 já simplifica com o de baixo. E substitui. Onde tem x, você coloca 5. 5 mais 4, 9. Raiz de 9, 3. 3 mais 3, 6. Resposta, 1/6. Conjugado. Multiplica os termos de baixo. Olha lá. Em cima, só indica o produto. Vai vendo, pessoal. Embaixo dá x mais 2 menos 9. 2 menos 9 menos 7. Corta com o de cima. Onde tem x, você coloca 7. Resposta, 6. 2 menos raiz de x sobre x menos 4. Conjugado, né? Tá ali. Multiplica os 2 de cima. 2 vezes 2 raiz de x, negativo, né? Embaixo só indica. Olha para mim, pessoal. Aqui é 4 menos x. Aqui embaixo é x menos 4. A única diferença entre esses termos é o sinal. Um está positivo, ó, são os sinais, né? Aqui é mais 4, aqui é menos 4. Aqui é menos x, aqui é mais x. Então os sinais são diferentes. Pode cortar? Pode. Em vez de colocar 1 lá, você vai colocar menos 1. Né? Então vai dar menos 1 sobre 4. Coloca 4 aqui, ó, 2 mais 2, 4. A resposta daria 1/4, mas quando eu cortei, eu percebi que os termos são diferentes. A diferença entre eles são os sinais. Né? Próximo. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Normal, tá, gente? Tudo igual. Primeiro, primeiro, segundo, segundo. Fica 2x menos 1, menos 3. Aqui só indica o produto. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Coloco 2 em evidência. Quando eu coloco 2 em evidência, dá para simplificar x menos 2 com x menos 2. E aí, onde tem x, você vai colocar o 2, né? Aqui vai ficar raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3, simplifica, né? 2 com 2, fica 1 sobre raiz de 3. Aí você vai ter que racionalizar, né? Multiplica em cima e embaixo pela raiz. Só para eliminar a raiz, tá, gente? O processo de racionalização tem esse intuito, eliminar a raiz do denominador. E às vezes dá 3, né? Que fica raiz de 9, 3. Então essa é a resposta. Raiz de 3 sobre 3. Certinho? X menos 1 sobre raiz de x menos 1. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. As contas serão feitas simplesmente aqui embaixo. Em cima eu só vou indicar. Corta, corta. Coloca 1 aqui, ó. 1 mais 1, 2. Conjugado de novo. Multiplica os de baixo. Em cima eu só vou indicar o produto. Deixar quietinho ali. 1 menos 25 dá menos 24. Coloco 3 em evidência. Aí sobra x menos 8 que está lá em cima. Lá. Corta, corta e substitui. Onde tem x, coloca 8. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25. Raiz de 25, 5 mais 5, 10. 10 em cima, 3 embaixo. 10 terços. Ok? Esse. Conjugado. Pessoal, quando eu bato o olho nessa questão, né, vocês já são capazes de identificar duas coisas. Primeiro, eu vou multiplicar pelo conjugado. Beleza. Em cima e embaixo, tá, tranquilo. Aquele x ao quadrado menos 9
que está aparecendo ali, eu vou ter que fatorar ele, aquele termo ali. Vai ficar x mais 3 que multiplica x menos 3. Vou ter que fatorar. Ó, conjugado. Multiplica. Tá, aí em cima dá para colocar o 3 em evidência. Olha lá. Coloquei o 3 em evidência. Embaixo tem que fatorar, tá vendo? X ao quadrado menos 9 é x menos 3 que multiplica x mais 3. Aí corta x menos 3 com x menos 3. E agora é só substituir. Vai dar 1 sobre 12. Fazendo as contas aqui. Beleza? Corta, corta. Coloca 3 aqui, ó. 3 mais 3, 6. Aqui, 9, raiz de 9, 3 mais 3, 6 também. 6 é 6, 36. Então vai ficar 3 em cima, 36 embaixo. Divide por 3 em cima e embaixo, né? Dá 1 sobre 12. Três menos x dividido por raiz de x mais 1, menos 2. Olha lá, conjugado, bonitinho. Primeiro, primeiro, segundo, segundo. Aqui dá x menos 3, né? Lá. Em cima e embaixo pode cortar. Lembrando que eles são diferentes, né? Olha lá, mas posso cortar. Vou colocar o menos 1 lá na resposta. Coloca 3 aqui, ó. 3 mais 1, 4. Raiz de 4, 2. 2 mais 2, 4. Multiplique pelo menos 1. Menos 4. Próximo. Aí, galera, essa aqui eu acho que é praticamente igual àquela da lista, né? Verifica para mim aí. É praticamente igual, né? O modo de, diria assim, o jeito de fazer. Aquela é exatamente igual a essa aqui. Deixa eu ver aqui. Recebi aqui. A questão 6. É muito parecida, né? X tende a 3 também. Embaixo também é x menos 3. Só muda a parte de cima. Mas é bem parecida. O Arthur que mandou, né, Arthur? É isso aí, certinho. Ó, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado. Eu vou fazer as contas só na parte de cima. Olha lá. Vai ficar x mais 2 menos parênteses 2x menos 1. Embaixo, vou só indicar o produto. Tranquilo. E vou tirar do parênteses fazendo as contas. Ó. Vai ficar, olha lá, x menos 2x, menos x. 2 mais 1, né? 3. Menos x mais 3 com x menos 3, posso cortar. Vai menos 1 lá para a resposta. Coloca 3 aqui, ó. 3 mais 2, 5. 6 menos 1, 5 também. Então vai ficar menos 1 sobre 2 raiz de 5. Menos 1 sobre 2 raiz de 5. Temos que racionalizar isso aqui. Multiplica em 5 por raiz de 5. E embaixo também por raiz de 5. Vai ficar menos raiz de 5 dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5, 5 vezes 2, 10. Né? Pessoal, vocês aprenderam tudo isso aqui no ensino médio, não foi? Que eu estou fazendo aqui? Racionalizar, simplificar, colocar em evidência, fatorar. Vocês viram tudo isso aí no ensino médio ou não? Eu não sei como que foi para vocês aí esse último ano aí, foi à distância, né? Aí, vocês viram essas matérias aqui? Manda para mim aí, só para eu ter uma noção aqui. O David falou bem pouco, bem mais ou menos, né? O Arthur falou. Vocês formaram ano passado agora, Arthur, David? Ano passado? Terminaram o terceiro ano passado? Sim. Ah, tá, beleza. Bacana. Mas então, ano passado, vocês viram bem pouco nessa parte aqui de simplificações, de racionalização, né? Entendi. Aprendi bem resumido. A Alita falou. Pessoal, coloca para mim no bate-papo aí de qual cidade vocês são, só para eu ter uma noção aqui, que eu não sei ainda. Qual cidade? Vai colocando aí para mim. Brejetuba, Iúna, Manhumirim, Manhumirim, Manhuaçu, desde Brejetuba, bem longe, hein, desde. Brejetuba é um chãozinho, já fui lá, é bem longe daqui. Ó, a Letícia também de Brejetuba, que legal. Irupi, Ramon,
Irupi, eu fui visitar uma escola pública lá, o Ramon. A escola pública tem uma estrutura fenomenal, hein? Eu nunca vi uma escola pública igual aquela. Muito bacana, cara, muito legal mesmo. É um investimento muito bom lá em educação no Espírito Santo, né? Ao meu ver, assim. É, acho que é assim mesmo, Bernardo Horta. Tem uma quadra grande, assim, uma estrutura muito boa. Professor de matemática lá é até meu amigo, tá? Quem deu aula pra você de matemática lá? Aí, o Marcos, né? Gente boa demais, né? Ali é fera, tá? O Marcos é fera. Tem bem tempo que eu não falo com ele. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Mandar uma mensagem para ele. Mutum, aí, ó. Mutum, a Esther é lá de Mutum. Eu sou de Lajinha. Vocês conhecem Lajinha? Bacana. Central do Carnaval. Isso aí. Bacana, pessoal. Show de bola. A Esté obrigatoriamente conhece Lajinha, né, Esté? Você tem que passar lá, né? Dentro da cidade. A Agatha falou que conhece também. Bacana. Isso aí, pessoal. Show de bola. Bacana demais. Eu sou de Lajinha, minha família mora lá, mas eu tô morando em Mauá tem um bom tempo já. Muito legal. Pessoal, vamos lá, continuando. Raiz de x mais um menos raiz de 6 dividido por x menos 5. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, né? É, fazendo a conta que primeiro com primeiro, segundo com segundo, fica x mais um menos 6. Embaixo, x menos 5, multiplica aqui, tranquilo. 1 menos 6 é menos 5. Dá para simplificar e substituir agora. Ó. Coloca 5. 5 mais um, 6. Raiz de 6 mais raiz de 6, 2 raiz de 6. Aí a gente multiplica pela raiz aqui, ó. Raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo. Vai ficar raiz de 6 dividido por... Raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6, né? Vezes 2 aqui dá 12. Então a resposta é raiz de 6 dividido por 12. Certinho? Vamos lá, galera. Mais um. Isso aqui é fácil, né? Conjugado, beleza. Primeiro, primeiro, segundo, segundo. X menos 9. Corta, corta. Coloca 9 no lugar do x. Fica 6 aqui embaixo, né? 1 sexto. Beleza? Pessoal, vou voltar com vocês aqui, ó. Na primeira questão, e vou mostrar um outro jeito de resolução dessas questões. Só escolher o jeito que vocês acharem melhor, tá bom, gente? Ó, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que vocês precisam saber. Vou colocar uma tela maior aqui. É isso aqui, ó. Quando eu tenho uma função assim, raiz de kx mais b, a derivada aqui de dentro, né? Kx, a derivada é k. Então, a derivada disso aí vai ser k dividido por 2, que é a raiz quadrada, tá, gente? 2, raiz de kx mais b. Sempre desse jeito. Vou fazer um exemplo com um número para ficar mais fácil. Ó. Seguindo o mesmo modelo ali, tá, gente? Y é igual raiz de 3x menos 5. Qual é a derivada aqui de dentro? É 3. Então vai ficar 3 dividido por 2 vezes raiz de 3x menos 5. Beleza? Só isso. Então, o derivado, quando tem raiz quadrada, é sempre assim. Deriva a parte interna, coloca aqui, sobre 2 vezes a raiz do jeito que está. Beleza, pessoal? Sempre desse jeito. Vamos fazer mais alguns exemplos aí para ficar bem tranquilo. Ó, colocar algumas aqui.
Letra A, B, C, D. Vou fazer 4 aqui. Y igual raiz de x, que é a mais básica, tá, gente? Y igual raiz de 7x menos 1. O 8x mais 4, por exemplo. Vocês vão perceber que todas as questões vocês vão fazer do mesmo jeito. Ó. 5x menos 9. Ó, derivada da primeira. Vou fazer assim, ó. Derivada, ó. Fiquem muito atentos a isso aqui, pessoal, que vai ser muito útil, ó. Qual a derivada aqui de dentro? 1. Lembra que eu falei com vocês? 1 sobre 2 vezes a raiz do jeito que está. X. Qual a derivada aqui de dentro? 7 sobre 2 vezes a raiz do jeito que ela está. Qual a derivada aqui de dentro? 8 dividido por 2 vezes a raiz de 8x mais 4. Aí você fala, professor, pode cortar 8 com 2? Pode. 8 dividido por 2 dá 4. Então a resposta vai ser 4 dividido por 8x mais 4. Derivada aqui de dentro, 5 dividido por 2 vezes raiz de 5x menos 9. Tranquilo, pessoal, por enquanto? Essas 4 derivadas aqui. Se vocês tiverem entendido, a gente passa para a regra de L'Hopital. Que aí dá para, tranquilo, fazer todas as questões que a gente fez até agora usando o L'Hopital. Ó, então, deriva dentro, coloca o resultado ali em cima, 2 vezes a raiz do jeito que ela está. Deriva aqui dentro, 7, 2 vezes a raiz do jeito que ela está. Deriva aqui dentro, 8, 2 vezes a raiz do jeito que ela está. Deriva aqui dentro, 5, 2 vezes a raiz do jeito que ela se encontra. Perfeito, pessoal? Bora lá? Praticar? Então vamos lá. Opa, tem alguém falando ali, Renato, depois você poderia explicar por favor a questão dos 8 da lista, estou com dificuldade nela. Ah, beleza, beleza. A lista que você fala, olha, de limites ou de derivada? É a de derivadas. Ah, tá, derivada. A questão 18, ela fala isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui. Ela dá uma função, não é isso, Agatha? Fala para mim, Agatha, o enunciado aí, só para eu lembrar. Eu vou olhar aqui rapidinho. Determine para que valores de x a função é crescente. Isso. Só Qual que é a que função? a função é 3x ao quadrado mais 36x menos 10. Mais 36x menos 10. Para que valor x a função é o quê? Crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Beleza. Então vamos lá. Quero saber onde que essa função aqui ela é crescente. Vou deixar aqui, ó. Ótimo. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que ver o seguinte, ó. Essa função aí que foi dada é 3x ao quadrado mais 36x menos 10. Aqui é 3x ao quadrado. Significa, né, que a função ela é côncava para cima. Então é uma parábola, que é uma função quadrática, né, função do segundo grau. Então vou desenhar uma parábola aqui, ó. Desenhei. Tranquilo. Vou até fazer um pouquinho menor aqui, ó. Beleza, então essa é uma parábola côncava para cima. Por que para cima? Porque aqui é 3 positivo. Se fosse menos 3, seria côncava para baixo. Perfeito? Pessoal, essa função aqui, ela tem duas regiões. Uma região onde ela é decrescente, né? Ela está descendo, e uma região em que ela é crescente, tá certo? Ela está subindo.
Quem determina isso aí para a gente é exatamente o meu vértice, que é esse ponto aqui, ó. É o meu vértice. Então, nós vamos fazer o quê? Descobrir o vértice daquela parábola. X vértice. Ou seja, eu vou derivar a função e igualar a zero. Né? Igualar a zero. Derivada de 3x ao quadrado, vou fazer aqui embaixo, ó, 6x. A derivada de 36x é 36. Iguala isso a zero. Então, vai ficar x igual 36 dividido por 6 vai dar menos 6. Ok? Então, x é igual a menos 6. Esse é o meu x vértice, né? A única coisa que eu posso mudar aqui, ó. Peraí. Deixa eu fazer assim, ó. Só para ficar mais fácil aí. Porque como aqui é menos 6, pessoal, vou fazer a parábola aqui, ó. Ok? Beleza, vamos lá. Então, aqui ela é decrescente. A parte do vértice ela é crescente, né? E aqui, ó, é exatamente o meu x vértice. Beleza? X vértice. Nesse caso, deu menos 6. Então, percebam. À direita do menos 6, a função está subindo. Ela é crescente, né? Ela é crescente. Está subindo. Antes do menos 6, ela é decrescente, porque ela está descendo. Então, crescente. Onde que ela é crescente? Quando x é maior que menos 6. Para todo valor de x maior que menos 6, a função está subindo, significa que ela é crescente. E antes do menos 6, ou seja, x menor que menos 6, a função está descendo, ela é decrescente. Tranquilo, Agatha? Então, vamos lá. Você pega a função, deriva igual a zero, descobre o valor do x vértice, né? Nesse caso, deu menos 6. Coloquei o menos 6 ali. O gráfico é uma parábola, com cavidade voltada para cima. Ela tem uma região que ela é decrescente, coloquei a seta aqui, ó. E uma região em que ela é crescente, coloquei a seta aqui. Como na questão está pedindo para a função ser crescente, é necessário, não é suficiente, que o x seja maior que menos 6, ou seja, valores à direita do menos 6 vão retornar para a gente ali uma região onde a função é crescente. Perfeito? Beleza, Sim, beleza. obrigada. Tranquilo? Aí, então, você vai perceber o seguinte, se aqui fosse negativo, se fosse menos 3, aí você ia fazer uma parábola côncava para baixo. Aí quando você faz uma parábola côncava para baixo, primeiro ela é crescente, depois ela é decrescente. Tranquilo? A análise é a mesma, do jeito que a gente fez aqui, tá bom? Perfeito, vamos lá. Ah, você tinha respondido ali no bate-papo, beleza. Pessoal, bora lá então. Galera, vou fazer todas as questões de novo, usando a regra de L'Hopital. Quero que vocês verifiquem aí se vocês vão achar esse método mais fácil ou mais difícil, tá bom? Então vamos lá. Igual. Como dá zero sobre zero, né, a gente pode usar o L'Hopital, que é aquela regrinha que eu passei para vocês, que a gente deriva em cima e deriva embaixo. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 vezes a raiz de x. A derivada de constante é zero, e derivada de x é 1. Então, dá isso aqui mesmo. X tende a 4. Onde tem x, eu vou colocar 4. Coloca 4 aqui. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Então, a resposta, 1 quarto. Certinho? Vamos para a próxima. Então, ó, vamos ver aqui. Ó, deu 1 quarto mesmo. Certinho. Próxima. A derivada disso aqui vai dar a mesma coisa da anterior, né, pessoal? A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. A derivada de raiz de 3 constante é 0. 0. X é 1, não precisa colocar nada. X tende a 3. Onde tem x aqui, eu vou colocar 3. Vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz de 3. Vamos ver aqui a resposta. 1 sobre 2 raiz de 3. Mais uma.
limite. A derivada de x aqui é 1. Isso aqui é 0, constante. Constante também é 0. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 vezes a raiz de x. O x tende a 5. Quando eu coloco 5 no lugar do x, que vai dar 1 dividido por 1, aqui 2 vezes raiz de 5. Copia a expressão de cima, vezes o inverso da de baixo. Então, vai dar 2 vezes raiz de 5. Então, 2 vezes raiz de 5. Aqui, pessoal, derivada da parte de cima ali vai dar 2x. Derivada de raiz de x, 1 sobre 2 vezes raiz de x. Derivada disso aqui é 0, disso aqui é... Ó, derivada disso aqui é 0, disso aqui é 0 também. E o x tende a 4. Se eu colocar 4 aqui, vai dar 2 vezes 4, 8. Vai ficar 1 sobre... Raiz de 4 é 2, vezes 2, 4. Copio de cima vezes o inverso de baixo. 8 vezes 4, 32. Fazendo todas as continhas aí, ó. 32. Mais um, pessoal. Limite. A derivada disso aqui, ó, 0, 0. Aqui é 1, não precisa colocar também. A derivada aqui de dentro é 1. Falei com vocês que sempre tem o 2, né? 2, raiz de x mais 4. Dividido, aqui x tendendo a 5. Beleza. Onde tem x, galera, eu vou colocar 5. 5 mais 4 aqui dentro da raiz dá 9. A raiz de 9 é 3. Vezes 2 que está aqui fora dá 6. Então, a resposta, 1/6. 1 sobre 2 raiz de x mais 4. Onde tem x, coloca 5. Pessoal, vou fazer mais uma e fazer a enquete, hein? Ó, derivada disso é 0, disso é 0. Aqui vai dar 1. Então, vai ficar limite. Derivada de x é 1. Derivada dessa raiz aqui, 1 sobre 2 vezes a raiz de x mais 2. O x tende a 7. Coloca 7 aqui, ó, no lugar do x. 7 mais 2, 9. Raiz de 9, 3. Vezes 2, 6. 1 sobre 1/6. Copio de cima, vezes o inverso de baixo, vai dar simplesmente 6. Enquete, pessoal. Esse jeito que eu estou fazendo aqui, vocês acharam mais fácil? Sim ou não? Uai, todo mundo falou que é assim? Oh. Fala, meu amigo grande Noé. David, Esther, Letícia. Fala, Ramon falou que é Renatão. bem mais simples. Fala, Noé. Beleza? Show de bola. Luiz, Arthur. Uai, todo mundo tá achando mais fácil? Tô achando que vocês vão fazer, então, só assim agora. Esquecer aquele método lá de... Olha lá, a Agatha falou que prefere de outra forma. Ramon, exato. Ramon, tem duas possibilidades para a gente usar esse método aqui, tá? De derivar em cima e derivar embaixo. Quando dá 0 sobre 0 ou quando dá infinito sobre infinito. Nessas duas hipóteses você pode usar, tá bom? Quando o x tende a infinito, por exemplo, né? A gente fez algumas questões tendendo a infinito, que dava infinito sobre infinito, você pode derivar em cima e derivar embaixo. Ou 0 sobre 0. Esses dois casos, beleza? Só quando acontece isso, 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Beleza. Só a Agatha aí que prefere do outro jeito mesmo. Já acostumou, né? Fez muitas questões da lista aí e tal, do outro jeito, acabou acostumando. Mas esse jeito aqui acaba de um pouquinho mais rápido, né? Um pouco mais direto. É muito engraçado, gente. Eu estudei lá em Viçosa, né? Aí, quando eu estava fazendo a matéria de cálculo 2, eu aprendi esse método aqui. Aí tinha alguns alunos fazendo cálculo 1, aí eles me pediram para dar uma ajuda, né? Assim, me ajuda aqui a resolver umas questões. Eu fui ajudá-los. Aí eu falei assim, a resposta dá 4. Aí o menino falou assim, nó, essa questão é muito difícil. Aí eu fui pelo método tradicional, né? Multiplicando pelo conjugado e tal, tal. Aí gastei uma folha, assim, dei uma folha de resolução da questão. Aí lá no finalzinho deu 4, né?
Aí o menino falou, não, mas você fez tudo isso aí de cabeça? É porque... Aí eu brinquei com ele, fiz de cabeça e tal, tranquilo, né, não sei o quê, brincando assim. Depois eu falei, não, é porque, na verdade, existe um método que chama L'Hopital, né? Você pode derivar em cima, derivar embaixo, que você já chega na resposta. Nossa, meu professor nunca falou isso com a gente e tal. Eu falei, se ele falar, entre aspas, até perde a graça, né? Porque fica muito fácil, né, para resolver as questões aplicando o L'Hopital, né? Nosso caso aqui, pessoal, o nosso cálculo 1 junto com cálculo 2, né? Então, eu já explico de todas as formas possíveis para vocês, tá bom? Então, a gente fez essa modificação agora, né? Antes eu dava cálculo 1, explicava detalhe por detalhe, tal. Agora eu já explico a matéria de L'Hopital, cálculo 2 junto com cálculo 1. É uma única matéria, né, com a carga horária maior. Beleza? Tranquilo. Vamos lá, pessoal. Fazendo L'Hopital nessa aqui, a gente vai então derivar em cima, derivar embaixo. Olha só, vai ficar limite. Aqui é negativo, né, gente? Então a gente respeita esse sinal negativo. Ó, derivada disso aqui é zero, disso aqui é zero, aqui é 1, não precisa colocar nada, aqui é menos 1 sobre 2 vezes a raiz de x. X tende a 4, coloca 4 aqui, ó. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Então vai sobrar menos 1 em cima e 4 aqui embaixo. Resposta, menos 1/4. Show? Mais uma. Ó, derivada de cima. Vamos fazer um rascunho aqui, pessoal, que foi mais fácil, né? Isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 1. Derivada aqui de dentro é 2, dividido por 2 vezes a raiz de 2x menos 1. Simplifica esse com esse. O x tende a 2, coloca 2 aqui, ó. 4 menos 1, 3. Então vai ficar 1 sobre raiz de 3. Racionaliza, né? Raiz de 3 sobre raiz de 3. Aqui embaixo vai dar 3 e aqui em cima vai dar raiz de 3. Ok? Perfeito. Galera, isso que eu estou fazendo aqui é um rascunho, tá? O jeito correto é aquele que eu fiz. Coloca limite, vai estruturando a questão direitinho. Então, ó, do outro jeito, então, assim. Isso aqui, a derivada de cima dá 1. Derivada de raiz de x é 1 sobre 2 vezes raiz de x. Isso aqui é 0, 0. X tende a 1, coloca 1 aqui. Vai ficar 1 dividido por 1 sobre 2. Copio de cima vezes o inverso de baixo. Vai dar 2. Certo? Vou fazer mais uma aí. 10. Isso aqui é um pouquinho maior, né? Derivada de cima é 1. Derivada aqui de dentro, ó, 0, 0. Derivada aqui de dentro é 3. Sobre 2 vezes raiz de 3x mais 1. Onde tem x, coloca 8. Espera aí. Aqui, né? 3, 8, 24. Mais 1, 25. Raiz de 25, 5. Vezes 2, 10. Então fica 1 sobre 3 sobre 10. Copio de cima. Vezes o inverso de baixo. Então vai ficar 10 em cima e 3 embaixo. Show? Vamos lá, galera. Até fechar todas, hein? Derivada de cima vai dar 3 dividido por 2 vezes raiz de x. E a derivada aqui de baixo, ó, 0, 0. A derivada de baixo é 2x. Pode pôr aqui, tá, gente? Não tem problema não. Como está embaixo, fica no denominador normal, né? Aqui. Onde tem x, coloca 3. Aqui vai ficar 6 vezes 2, 12. 3 sobre 12. Raiz de 3. O 3 e o 12 simplifica, dá 1 sobre 4, raiz de 3. É aquele mesmo procedimento que a gente está acostumado, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, para racionalizar. Beleza? Peraí, gente, acho que deu alguma coisa errada. Deixa eu verificar o que eu errei aqui, ó. Derivada aqui de dentro, 3 sobre 2 vezes raiz de 3x. Derivada de baixo, 2x. Fiz um detalhinho errado aqui, ó. Então vai dar 3 dividido por 2. Coloca 3 aqui, né? 3, 3, 9. Raiz de 9,
3. Coloca 3 aqui. 3 vezes 2, 6. Pode cortar 3 com 3. 2 vezes 6 é 12, né? Então a resposta é 1 sobre 12. Eu tinha errado um detalhe aqui, pessoal, dentro da raiz, né? Não lembro se eu não tinha substituído 3 e colocado 9, eu colocado só x aqui dentro, aí ficou 3. Apareceu uma raiz na resposta, achei estranho. A resposta é 1 sobre 12. Então, eu perdi um ponto. Vamos lá. Derivada de cima é menos 1. Né? Aqui é 0, menos 1. Aqui é 0 também. Derivada aqui de dentro, 1 sobre 2 vezes a raiz de x mais 1. Onde tem x, galera, eu vou colocar o meu 3. 3 mais 1, 4. Raiz de 4, 2 vezes 2, 4. Então, menos 1 sobre 1 quarto. Copio de cima vezes o inverso de baixo. No final das contas, vai dar menos 4, né? Esse 4 aqui passa lá para cima multiplicando. Então, vai ficar menos 4. Ó, menos 4. Essa aí, galera, que é a mais complicadinha, né? Derivada aqui de dentro é 1 sobre 2 vezes raiz de x mais 2. Normal. Menos, derivada aqui de dentro, 2. Dividido por 2, raiz de 2x menos 1. A derivada de baixo, galera, constante 0, derivada de x é 1, não precisa colocar nada. Pessoal, tendência natural. O aluno chega aqui e fala, simplifica 2 com 2. Só que nesse caso, pode, mas não vale a pena. Por que não? Olha só. Quando eu for substituir o 3 aqui, ó, 3 mais 2, 5. Aqui vai ficar 1 sobre 2, raiz de 5. Menos aqui, 2. Coloca 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5 também. Percebam que os denominadores são iguais. Se eu tivesse simplificado, eles seriam diferentes. Aí teria que tirar o mínimo e tal. Daria mais trabalho. Não valeria a pena. Beleza? Então, menos 1. Embaixo, 2. Raiz de 5. Certinho? Vamos lá, 14. A derivada disso aqui é 0. Aqui, constante, não precisa colocar. A derivada de x é 1, também não precisa colocar. A derivada ali de dentro é 1 sobre 2 vezes raiz de x mais 1. O x tende a 5. Coloca 5 aqui dentro. 5 mais 1, 6. 1 sobre 2 vezes raiz de 6. Olha lá, 1 sobre 2 vezes raiz de 6. E a última, né? Para a gente finalizar aqui. Derivada aqui, 1 sobre 2 vezes raiz de x. 0, 0 e 1. X tende a 9. Coloca 9. Raiz de 9, 3 vezes 2, 6. 1 em cima, 6 embaixo. 1 sexto. Perfeito? Beleza. Então, finalizamos essa parte aqui. Pessoal, vocês têm alguma dúvida e alguma questão, algum detalhe? Fala para mim aí. Eu tirei uma dúvida no início da aula, né, a respeito aí de uma questão de limites da lista. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, algum detalhe, alguma coisa assim, a gente pode ver. Se não, a gente finaliza. Vocês já têm uma infinidade de materiais lá no ambiente virtual, né? E aí, na segunda-feira, a gente faz uma revisão. Pessoal, estudem esse final de semana para a prova é quarta-feira. Então, já estudem tudo até domingo, por exemplo, tudo, a matéria toda. É pouca coisa, né? Só a parte de limites, a parte de derivadas. A parte que eu expliquei toda, pessoal, de função, de gráfico, aqueles detalhes ali, é para vocês conhecerem, tá? Eu não vou cobrar, por exemplo, construção de um gráfico, de uma função do segundo grau e tal, isso aí não, tá, gente? Todas as simplificações, toda a parte de racionalização que a gente estudou é para contribuir na resolução de questões envolvendo aqui limites e derivadas, que é a matéria que vai cair na prova, beleza? Tudo que a gente viu de matérias do ensino médio, né, básico assim, é só para revisão de conteúdo e eu vou cobrar dentro das questões. Então, por exemplo, pega uma questão de limite que tem raiz, tem que racionalizar ou desracionalizar. É um conteúdo, né, lá do ensino médio, ensino fundamental, né, nono ano, oitavo talvez.
E a gente está fazendo uma revisão disso e cai dentro da parte de limites. Não vai cair uma questão, racionalize isso aqui. Não vai cair assim, tá bom? Separado assim, não. Vai cair dentro das questões. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum detalhe? Fala, Noé. Ô, Renato, Oi, pode é falar. o seguinte, a... teve uma questão aí, ó, a 8 da mesma atividade avaliativa, da derivadas aí. A questão 8, eu fiquei em dúvida sobre a resposta dela, rapaz. A 8? Você Isso, está com a lista na mão aí, ou não é? tô. Fala, Fala para mim. determina a derivada da seguinte função. F de x igual menos 5x vezes seno, aí abre parênteses, menos 2x menos 1. Menos 5x, que multiplica seno. Seno, de abre parênteses, menos 2x menos 1. Menos 1, beleza. Isso aqui, Noé, é um produto, né? Tem um produto aqui de duas funções. Então, você tem que usar a regra do produto. A regra do produto fala para a gente o seguinte, ó. Você vai derivar a primeira função é menos 5x. A derivada é menos 5. Então, derivei a primeira. Multiplico pela segunda, do jeito que ela está. Então, vai ficar seno menos 2x menos 1. Beleza? Agora, eu vou derivar a segunda e multiplicar pela primeira. A derivada daqui de dentro é menos 2. Menos 2 vezes menos 5x dá mais 10x. Ok? Então, a derivada aqui de dentro é menos 2, vezes o menos 5x que está quietinho lá, né, que é a primeira, dá 10x. A derivada de seno é cosseno. Cosseno de menos 2x menos 1. É sempre assim, Noé. Deriva a primeira, multiplica pela segunda. A derivada da primeira dá menos 5. Multiplica pela segunda. Beleza. Mais, né, ou menos, vai depender da situação. A derivada aqui de dentro é menos 2, vezes o menos 5x que está ali, vai dar mais 10x. Derivada de seno é cosseno. Cosseno de menos 2x menos 1. Tem essa resposta aí, Noé? Tem sim, Renato. Tem sim. Ah, perfeito. Então essa que é a resposta, beleza? Beleza. Conseguiu entender, Noé? Tranquilo? Consegui. Eu não, de primeira, assim, eu só sei que a única que parece que tinha 10x vezes cosseno, acho que é só essa aí, entendeu? O outro, acho que o 10 é negativo. Ah, tá. Mas só que eu tava em dúvida para saber de onde tinha saído o 5 e repetido o seno de novo, entendeu? Ah, tá. Sempre que tem um produto de duas funções, a regra fala para a gente assim, ó, y é igual a u vezes v. Tem um produto de duas funções. A derivada está na tabela, isso aqui, tá? Desse jeito. A derivada é assim, ó, u', que é a derivada da primeira, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, que é v', vezes a primeira, que é u. Então, você deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais derivada da segunda, multiplica pela primeira. Perfeito? Show. Show de bola. Então, galera, basicamente é isso aí por hoje. Semana que vem a gente dá continuidade. Estudem tudo final de semana. Vou deixar a aula de segunda-feira reservada para tirar dúvidas. Beleza, pessoal? Se vocês não tiverem dúvidas na segunda-feira, a gente vai fazendo questões. Questões. Beleza? Mas eu quero que vocês tenham dúvidas para a gente saná-las na segunda-feira, beleza? Um abraço, pessoal. Boa noite. Até mais. Valeu!